CNN. Breaking news vindo direto do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou agora há pouco a sessão que elegeu um novo presidente da Alerj. Sessão que aconteceu agora há pouco. Havia colocado ali na presidência Douglas Ruas, que poderia ser o governador interino do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vivendo um imbróglio em relação à sucessão depois da renúncia de Cláudio Castro. Hoje a expectativa era para que Douglas Ruas assumisse essa função na Alerj, que também estava aberta, e pudesse assumir automaticamente, depois disso, essa função de governador interino. Mas agora a gente tem a Justiça derrubando essa decisão. Mais um capítulo nessa novela que é a sucessão do governo do Rio de Janeiro. Pedro Venceslau, a gente estava comentando agora há pouco que entre as alas ali, políticas do Rio de Janeiro que estavam questionando, inclusive, essa sessão de hoje para eleger um novo presidente, estava o PSD de Eduardo Paes, criticando a velocidade como essa sessão foi ali organizada e aconteceu. Só para a gente, antes de passar para o Pedro, lembrar como é que foi essa eleição, foram 47 deputados, um total de 70 que estavam presentes. A votação foi aberta, com definição dessa maioria absoluta. A gente teve a cassação de Rodrigo Bacelar, que era o presidente da Alerj, e no lugar dele, por essa sessão, estaria Douglas Ruas. E agora, o que acontece? A oposição ela disse o seguinte, que considera que o processo eleitoral interno não passou de ato formal, sem debate, sem competição real e sem participação efetiva. De fato, foi uma votação relâmpago, aconteceu tudo muito rápido, isso porque antes o próprio Eduardo Paes defendia eleição direta na Alerj. Como assim direta? Porque pelo processo que era defendido pelo Eduardo Paes, qualquer cidadão do Rio de Janeiro poderia se colocar como candidato a governador do Rio, mas os eleitores seriam os deputados estaduais. Depois mudou a regra para que apenas deputados estaduais pudessem participar da eleição. Um imbróglio total no Rio de Janeiro que acabou nessa votação relâmpago favorecendo o Douglas Ruas. Quem é Douglas Ruas? Ele é um policial militar lá do Partido Liberal que foi escolhido pelo Flávio Bolsonaro como candidato a governador. Pelo projeto do Flávio Bolsonaro e do PL, e também do grupo do Cláudio Castro, ele assumiria o governo do Rio no mandato tampão, depois se candidataria à reeleição, estando no comando da máquina, o que seria o pior cenário para Eduardo Paes, que enfrentaria um adversário já no cargo de governador. Então, o Eduardo Paes tentou emplacar um nome que fosse ligado ao seu grupo político, não conseguiu, porque aparentemente o próprio Cláudio Castro, mesmo fora do cargo, ainda tem bastante influência na Alerj. Para vocês entenderem, então, são 70 deputados estaduais que existem que compõem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e são necessários 36 votos para eleger o presidente da Casa. Até a sua cassação, o Cláudio Castro, ele detinha ali o comando, conseguia contabilizar normalmente cerca de 40 votos na sua base. Então, a eleição, que é aqui do Douglas Ruas, foi uma eleição com 45 votos. Uma eleição, então, que até extrapolou um pouco aquele tamanho da base que geralmente Cláudio Castro tinha nas votações importantes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, vamos lembrar essa ordem de sucessão, a gente tinha, tem até que fazer um desenho, né, claro, para a gente entender. Cláudio Castro, governador, renunciou a esse cargo, né, sendo ali alvo, inclusive, do judiciário. Tivemos, né, aí automaticamente esse cargo passaria para o vice, que seria Thiago Pampolha, mas que havia sido deslocado para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Na linha sucessória, seria Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. Mas o que aconteceu com o presidente da Alerj? Foi preso, foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, de uma operação da Polícia Federal, e esse cargo da Alerj ficou vazio e a discussão hoje era sobre esse cargo especificamente. Quem assumiu foi Ricardo Couto, que é da Justiça do Rio de Janeiro, né? Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador, presidente do TJRJ. E aí a expectativa hoje era para que Douglas Ruas
assumindo a presidência da Alerj, ficasse nesse mandato de forma interina até que fosse decidido o nome de quem seria o interino. No fim das contas, Pedro Venceslau, a gente tem uma série de nomes ficando ali nessa posição de governo do Estado, num ano eleitoral, numa situação que é muito curiosa, mas que é também muito triste, porque mostra uma realidade política do Rio de Janeiro que é inacreditável, de muita gente passar pelo cargo, de governadores serem empichados, agora de uma discussão sobre quem está no comando de um estado gigante, num ano eleitoral. O que a gente pode falar também sobre esse embate político ali dentro e quem está ali tentando essa vaga no Palácio?